Junho 12. 1 Reis 9, verso 1 a 10, verso 29. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então, o Senhor apareceu a Salomão e, pela primeira vez, como havia aparecido em Gibeão, o Senhor lhe disse: ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai, Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre. Pois fiz esta promessa a seu pai Davi: um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem aos meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E, embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Hirão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente a sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gezer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, fariseus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para um novo palácio que ele havia construído para ela.
Depois, construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor, e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota de marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: "É verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade foram muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão." Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo. Para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilo. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então, o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 2 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro,
e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha algum deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois, eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. Atos 8, versos 14 a 40. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dê-me este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo." Pedro, porém, respondeu: "Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado." Simão exclamou: "Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam." Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Felipe: "Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza." Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: "Aproxime-se e acompanhe a carruagem." Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: "O senhor compreende o que lê?" O homem respondeu: "Como posso entender sem que alguém me explique?" E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era
esta a mensagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Salmo 130, versos 1 a 8. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem de nós sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão, para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele, em Sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Senhor, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Provérbios 17, versos 2 e 3. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração.